Capítulo 28 Crônica do Pássaro de Corda 8 ou O Segundo Massacre Amador. O veterinário despertou às 6 da manhã, lavou o rosto com água gelada e preparou seu café da manhã. Amanhecia cedo no verão e a maioria dos animais do zoológico já estava acordada. Da janela aberta dava para ouvir seus gritos e sentir seus cheiros que pairavam no ar trazidos pelo vento. O veterinário era capaz de adivinhar o tempo que estava fazendo só por causa disso. Nem precisava olhar para fora da janela. Era como um hábito matinal. Prestava atenção aos gritos, inspirava o ar pelo nariz e tentava se acostumar ao novo dia. Só que hoje as coisas estariam um pouco diferentes. Tinham que estar. Afinal, já não havia alguns gritos nem alguns cheiros. Os tigres, os leopardos, os lobos e os ursos haviam sido massacrados e abatidos pelos soldados na tarde do dia anterior. Depois de uma noite de sono, esse acontecimento parecia uma desagradável lembrança de um pesadelo de muito tempo atrás, mas, sem dúvida alguma, acontecera de verdade. O veterinário ainda sentia uma leve dor nos tímpanos, provocada pelo som dos disparos. Aquilo não poderia ter sido sonho. Ele estava em agosto de 1945, na cidade de Riskin, e a divisão blindada dos soviéticos invadira a fronteira da Manchúria e estava se aproximando cada vez mais. Era um fato tão real quanto a bacia e a escova de dentes diante dos seus olhos. Ao ouvir o barrido dos elefantes, o veterinário encontrou um leve consolo. Sim, os elefantes tinham conseguido escapar. Por sorte, o jovem primeiro-tenente que comandava o pelotão tivera sensibilidade e eliminar os elefantes da lista de animais que seriam abatidos por decisão própria, assumindo a responsabilidade. Era isso que o veterinário pensava enquanto lavava o rosto. Desde que viera à Manchúria, tinha conhecido muitos jovens oficiais fanáticos e inflexíveis. Estava farto disso. Em sua maioria, esses oficiais vinham do campo, tinham sofrido na adolescência a penúria da crise econômica dos anos 30 e estavam imbuídos de uma visão megalomaníaca do Japão. Eles executavam absolutamente todas as ordens que recebiam do superior sem nunca questionar. Se recebessem uma ordem em nome do imperador para cavar um túnel que chegasse ao Brasil, eram capazes de pegar a pá e iniciar o trabalho em um piscar de olhos. Alguns chamavam isso de inocência, mas o veterinário preferia chamar de outra maneira. Enfim, era bem mais fácil matar 2 elefantes com fuzis do que cavar um túnel que chegasse ao Brasil. Por ser filho de médico, ter sido criado na cidade e recebido educação durante o período relativamente liberal do Taisho, 1912 a 1926, o veterinário não conseguia se dar bem com esses militares. O primeiro-tenente que comandava a tropa que abateu os animais tinha um pouco de sotaque do interior, mas era bem mais sensato do que outros jovens oficiais que lhe conhecera. Parecia um homem de estudo e bom senso, como o veterinário concluiu pelo modo como o primeiro-tenente falava e se comportava. Talvez devesse se sentir grato porque ao menos os elefantes foram poupados. O veterinário tentou se convencer. Os soldados também devem ter ficado aliviados com a ordem de não abater os elefantes. Já os chineses talvez não. Afinal, poderiam ter ficado com grande quantidade de carne e marfim. O veterinário ferveu água na chaleira, colocou uma toalha quente no rosto e fez a barba. Em seguida,
tomou chá sozinho e preparou uma torrada que comeu com manteiga. Na Manchúria, embora longe de ser satisfatório, o abastecimento de alimentos era relativamente farto, para a sorte dele e dos animais do zoológico, que, embora descontentes com a diminuição da quantidade de ração, ainda assim estavam em uma situação bem melhor do que a dos animais dos zoológicos do Japão, que não contavam mais com alimento. No entanto, ninguém sabia o que poderia acontecer daqui para frente. Ao menos até o momento, nem os homens nem os animais tinham passado por uma dolorosa e intensa penúria na Manchúria. Onde será que minha esposa e minha filha estão agora? Pensou o veterinário. Se tudo tivesse ocorrido como planejado, o trem que elas pegaram teria chegado a Busan, na Coreia. Lá morava a família de um primo seu que trabalhava em uma companhia ferroviária e daria hospedagem às duas até que elas conseguissem embarcar do navio que levaria os japoneses de volta ao Japão. O veterinário sentiu falta de sua esposa e da sua filha quando acordou de manhã. Sentiu falta das vozes alegres que costumava ouvir quando o café da manhã era preparado. A casa estava vazia e silenciosa. Não havia mais o lar que ele amava, ao qual pertencia. Ao mesmo tempo, sentiu uma estranha alegria por estar completamente sozinho na deserta residência funcional do zoológico. Naquela hora, sentia com clareza a força inabalável do destino marcado na sua pele. O destino era a doença que ele carregava como karma. Desde a infância tinha uma convicção estranhamente consolidada de estar sendo controlado por alguma força externa. Talvez pensasse assim pelo hematoma azul que carregava no lado direito do rosto. Quando pequeno, odiava com toda a alma o hematoma talhado como um sinal que só ele tinha e mais ninguém. Tinha vontade de morrer quando era zombado pelos colegas ou quando um desconhecido observava seu rosto com insistência. Como seria bom se eu pudesse arrancar essa marca com a faca, chegou a pensar. No entanto, à medida que foi ficando mais velho, aprendeu aos poucos a se conformar com o hematoma, considerando-o parte indissociável de si, algo que tinha que aceitar. Talvez esse fosse um dos fatores que o levaram a cultivar uma espécie de resignação fatalista em relação ao destino. Em tempos de normalidade, a força do destino lançava pinceladas monocromáticas no quadro de sua vida como um som de fundo grave. Eram raras as ocasiões em que se lembrava da força do destino no dia a dia. No entanto, por algum motivo, ele não sabia qual, porque não havia regularidade nesses momentos de crise. Quando a força do destino aumentava, o veterinário se via impelido para uma profunda resignação que parecia anestesiar todo o seu ser. Nessas horas, ele não podia fazer nada senão largar tudo e se entregar de corpo e alma ao fluxo. Ele sabia, por experiência própria, que por mais que tentasse fazer algo ou pensar em algo, nada mudaria. O destino sempre conseguia o que queria e, até isso acontecer, não daria nenhuma trégua. Ele tinha certeza disso. No entanto, isso não significava que fosse alguém passivo e sem vigor. Ele era uma pessoa decidida que se esforçava até o fim quando tomava uma decisão. Na esfera profissional, era um veterinário bastante competente e um professor entusiasmado. Talvez lhe faltasse um pouco do brilho da criatividade, mas desde a infância sempre foi um bom aluno e uma das lideranças de suas turmas. Era reconhecido no trabalho e respeitado pelos colegas mais novos. Não era um fatalista qualquer. Apesar disso, não conseguia ter a sensação de que decidia algo por vontade própria. Sentia sempre que, de acordo com as conveniências, o destino tomava as decisões por ele. Mesmo quando achava que tinha tomado alguma decisão, por livre e espontânea vontade, percebia posteriormente que a escolha tinha sido feita por alguma força externa. Um engenhoso disfarce fazia ele acreditar que estava tomando a decisão por conta própria,
uma espécie de isca que o fisgava e o mantinha na linha. Analisando bem, as decisões que ele tomava por vontade própria eram, na verdade, sobre coisas insignificantes. Ele não passava de um rei de fachada que apenas carimbava o selo de Estado sob imposição do regente, que tinha poder real, assim como o imperador do Estado da Manchúria. O veterinário amava do fundo da alma sua esposa e sua filha, que eram para ele as coisas mais preciosas da sua vida. Adorava, sobretudo, sua filha. Poderia dar a vida pelas duas, pensava, com toda a sinceridade do mundo. Ele imaginou muitas e muitas vezes a cena em que dava vida por elas. Era uma morte que lhe parecia bastante doce, porém, ao mesmo tempo, quando voltava do trabalho e via a mulher e a filha dentro de casa, às vezes sentia que elas eram seres sem nenhuma relação com ele. As duas pareciam fazer parte de um mundo bem distante, pareciam algo completamente desconhecido para ele. Nessas horas, concluía que elas também não tinham sido decisões suas. Nessas horas, concluía que elas também não tinham sido decisões suas. Mesmo assim, amava a esposa e a filha incondicionalmente, o que era para ele um grande paradoxo e uma contradição de que achava que nunca conseguiria se livrar. Como uma gigantesca armadilha colocada em sua vida. Agora, diante da completa solidão na residência funcional do zoológico, o mundo ao qual ele pertencia parecia bem mais simples e compreensível. Ele só precisava pensar em cuidar dos animais. Sua esposa e sua filha já tinham partido. Por enquanto, não preciso mais pensar nas duas. Agora estava a sós com seu destino, sem a intervenção de mais ninguém, de mais nada. E era justamente a gigantesca força do destino que reinava na cidade de Rishkin em agosto de 1945. Ali, o papel de protagonista não estava nas mãos do exército de Guangdong, nem do exército soviético, nem das tropas do Partido Comunista Chinês ou do Partido Nacionalista Chinês. O destino é que dava as cartas, algo evidente para qualquer um. Ali, a força da vontade individual já não fazia sentido. O destino tinha sepultado os tigres, os leopardos, os lobos e os ursos no dia anterior e tinha poupado os elefantes. Ninguém podia prever quem e o que ele sepultaria a seguir e quem e o que ele pouparia. Ao sair da residência funcional, o veterinário começou a preparar a refeição dos animais. Ele imaginou que nenhum ajudante apareceria para trabalhar, mas encontrou 2 meninos chineses desconhecidos à sua espera no escritório. Eles eram magros e bronzeados, tinham cerca de 13 ou 14 anos e olhos desafiadores como de animais. Falaram para a gente vir ajudar o doutor, explicaram. O veterinário assentiu. Perguntou o nome dos meninos, mas nenhum respondeu. Nem mudaram de expressão, como se não tivessem ouvido. Sem dúvida, tinham sido enviados pelos ajudantes chineses que trabalhavam para ele até o dia anterior. Pensando no seu bem e no seu futuro, os ajudantes julgaram que era melhor cortar completamente as relações com os japoneses, mas acharam que não haveria problema em mandar os meninos. Era um gesto de simpatia que demonstravam com o veterinário. Sabiam que sozinho ele não daria conta do serviço. O veterinário ofereceu 2 biscoitos para cada menino e, com a ajuda deles, começou o trabalho. Com uma carroça puxada por uma mula, os 3 foram de jaula em jaula, trocando a água e dando a alimentação adequada para cada animal. Porém, como era impossível fazer a limpeza das jaulas, eles só limparam rapidamente os excrementos com uma mangueira. Não tinham condições de fazer mais do que isso. Como o zoológico estava fechado,
Ninguém reclamaria do mau cheiro. O trabalho ficou facilitado pela ausência dos tigres, dos leopardos, dos ursos e dos lobos. Cuidar das grandes feras carnívoras era difícil e arriscado. Embora o veterinário tenha passado diante das jaulas vazias com um nó no peito, não pôde deixar de sentir um certo alívio em seu âmago. Os 3 começaram o trabalho às 8 e terminaram depois das 10. O veterinário estava exausto. Os meninos sumiram sem dizer nada. O veterinário voltou ao escritório e relatou ao diretor do zoológico que tinha terminado o trabalho da manhã. Antes do almoço, o mesmo primeiro-tenente do dia anterior retornou ao zoológico acompanhado dos mesmos 8 soldados. Como antes, todos estavam armados até os dentes e durante sua marcha era possível ouvir de longe o som de metais se entrechocando. Do mesmo jeito, suas fardas estavam empapadas de suor e as cigarras chiavam com insistência nas árvores próximas. Só que, diferentemente do dia anterior, os soldados não vinham matar animais. O primeiro-tenente fez uma leve continência ao diretor do zoológico e disse: "Gostaria de saber o número de carroças e o de cavalo de tração disponíveis no zoológico." O diretor respondeu que só contavam com uma mula e uma carroça. "Há 2 semanas fornecemos um caminhão e 2 cavalos de tração ao exército", acrescentou ele. O primeiro-tenente acenou com a cabeça e anunciou que a mula e a carroça seriam confiscadas imediatamente por ordem do quartel-general do exército de Guangdong. "Espere um pouco", se apressou a interferir o veterinário. "Para distribuir alimentação aos animais, precisamos da mula e da carroça. Todos os ajudantes locais sumiram. Sem a mula e a carroça, os animais vão morrer de fome. Já estamos trabalhando no limite." "Na atual conjuntura, todos nós estamos trabalhando no limite", disse o primeiro-tenente com olhos avermelhados e barba por fazer. "Para nós, a prioridade máxima é a defesa da capital. Em último caso, podem soltar todos os animais. As feras já foram abatidas e os animais que sobraram não representam perigo. Estou seguindo a ordem do exército. Quanto ao resto, podem tomar as decisões que considerarem mais apropriadas." Os soldados levaram a mula e a carroça sem oferecer alternativa. Depois que a tropa se foi, o veterinário e o diretor do zoológico trocaram um olhar. O diretor tomou o chá em silêncio e apenas balançou a cabeça para um lado e para o outro. Os soldados voltaram 4 horas depois, trazendo consigo a carroça puxada pela mula. Havia um carregamento na carroça, coberta com uma lona militar suja. A mula ofegava e suava pelo calor e pelo peso carregado. Os 8 soldados escoltavam 4 chineses apontando as baionetas para eles. Os chineses tinham cerca de 20 anos, usavam o uniforme de um mesmo time de beisebol e estavam com as mãos amarradas nas costas. Tinham hematomas roxos no rosto, sinal de que haviam apanhado bastante. Um estava com o olho direito praticamente fechado de tão inchado e outro tinha o uniforme coberto de sangue por causa dos ferimentos no lábio. Na frente do uniforme não havia nada escrito, embora na altura do peito existissem marcas que indicavam que os nomes foram arrancados. Nas costas, cada camisa trazia um número: 1, 4, 7 e 9. O veterinário não entendeu por que os chineses usavam uniformes de beisebol numa situação de emergência como aquela. Tampouco porque estavam sendo escoltados por soldados depois de apanharem tanto. Parecia um quadro pintado por um demente e não uma cena da vida real. O primeiro-tenente perguntou ao diretor do zoológico se podiam pegar por um momento pás e picaretas. O primeiro-tenente parecia estar ainda mais abatido e ainda mais pálido do que de manhã. O veterinário levou os soldados ao depósito de materiais que ficava atrás do escritório. O primeiro-tenente escolheu 2 pás e 2 picaretas e entregou aos soldados. Em seguida,
Ele pediu para que o veterinário o acompanhasse e entrou na mata fechada, afastando-se da trilha. O veterinário obedeceu e o seguiu. Durante a caminhada, um grande gafanhoto pulou do meio do mato, fazendo barulho. Tudo ao redor cheirava a capim. Ao chiado ensurdecedor das cigarras, somavam-se o barrido estridente dos elefantes ao longe como uma advertência. O primeiro-tenente caminhou entre as árvores por um tempo sem dizer nada, até que encontrou uma clareira ampla que lembrava um terreno baldio. Era o local previsto para a construção de um cercado para animais pequenos, onde as crianças poderiam brincar também. No entanto, o plano fora adiado por tempo indeterminado em razão da falta de materiais com o agravamento da guerra. As árvores foram cortadas nesse espaço circular, onde o sol incidia diretamente do chão exposto como um holofote. O primeiro-tenente ficou de pé no meio da clareira e deu uma olhada ao redor. Em seguida fez rabiscos no chão com a sola da bota. Nós vamos permanecer mais um tempo no zoológico, avisou ele, se agachando e pegando a terra na mão. O veterinário assentiu sem dizer nada. Não sabia por que os soldados ficariam no zoológico, mas resolveu não perguntar. É melhor não perguntar nada aos militares. Tinha aprendido essa lição por experiência própria em Richking. A maioria das perguntas irritava os militares, que nunca davam uma resposta esperada. Primeiro vamos abrir um grande buraco aqui, disse o primeiro-tenente como se pensasse em voz alta. Em seguida se levantou, pegou um cigarro do bolso e colocou na boca. Ofereceu um ao veterinário e acendeu os dois com um fósforo. Eles fumaram por um momento como se quisessem preencher o silêncio. Mais uma vez, o primeiro-tenente rabiscou o chão com a bota, desenhando e apagando algumas figuras. Onde o senhor nasceu? O primeiro-tenente perguntou ao veterinário. Na província de Kanagawa, em Ofuna, perto do mar. O primeiro-tenente acenou com a cabeça. E o senhor, de onde é? Indagou o veterinário. O primeiro-tenente não respondeu. Apenas apertou os olhos e observou a fumaça do cigarro subir entre os seus dedos. É por isso que é perda de tempo fazer perguntas aos militares, concluiu o veterinário. Eles sempre fazem perguntas, mas nunca respondem. Provavelmente não vão dizer nem que horas são se alguém perguntar. Não tem um estúdio de cinema? Perguntou o primeiro-tenente. O veterinário demorou um pouco até se dar conta de que ele falava de Ofuna. Sim, tem um grande estúdio de cinema, mas eu nunca visitei, respondeu o veterinário. O primeiro-tenente jogou a guimba de cigarro no chão e a apagou com a sola da bota. Com sorte conseguiremos voltar ao Japão, mas para isso precisamos atravessar o mar. Talvez o destino de todos nós seja morrer aqui, disse o primeiro-tenente olhando para o chão. O senhor tem medo da morte? Depende da forma como vão morrer, respondeu o veterinário depois de refletir um pouco. O primeiro-tenente levantou o rosto e encarou o veterinário com curiosidade. Deveria esperar outro tipo de resposta. Tem razão, depende da forma. Os dois continuaram calados por mais um momento. O primeiro-tenente parecia prestes a cair no sono ainda de pé. Realmente dava a impressão de estar exausto. De repente, um grande gafanhoto pulou alto como se tivesse asas e desapareceu no meio do mato ao longe, fazendo muito barulho. O primeiro-tenente conferiu seu relógio de pulso. Precisamos começar, disse como se tentasse convencer alguém. Fique mais um tempo comigo, acrescentou, se dirigindo ao veterinário. Talvez eu ainda precise de sua ajuda. O veterinário acenou com a cabeça. Os soldados levaram os chineses ao espaço aberto entre as árvores e soltaram a corda que amarrava suas mãos. Com um taco de beisebol, o cabo desenhou um grande círculo no chão.
O veterinário ficou sem entender por que os militares carregavam um taco de beisebol e deu uma ordem aos chineses, em japonês, para abrirem um buraco daquele tamanho. Os 4 chineses, com uniforme de beisebol, pegaram as pás e as picaretas e começaram a cavar em silêncio. Enquanto isso, a tropa foi dividida. 4 soldados acompanhavam a cena, enquanto 4 descansavam cochilando sob a sombra das árvores. Aqueles homens pareciam não ter dormido quase nada na última noite e tão logo se deitaram na grama começaram a roncar de farda e tudo. Os outros soldados vigiavam o trabalho dos chineses de um lugar um pouco afastado, fuzil com baioneta em riste para usar no menor sinal. O primeiro-tenente e o cabo que estavam no comando também se revezaram para tirar um cochilo na sombra. Depois de quase 1 hora, estava pronto o buraco com um diâmetro de cerca de 4 metros. A altura chegava até o pescoço dos chineses. Um deles pediu água em japonês. O primeiro-tenente acenou com a cabeça e um dos soldados trouxe água num balde. Com uma concha, os 4 chineses beberam com gosto, um de cada vez. Praticamente acabaram com toda a água. Os uniformes que usavam estavam escuros de sangue, suor e terra. Em seguida, o primeiro-tenente ordenou a 2 soldados que trouxessem a carroça. Quando o cabo removeu a lona, apareceram 4 cadáveres empilhados, pelo visto de chineses, como sugeriam os uniformes de beisebol, que estavam com manchas escuras de sangue e marcas de bala. Os corpos começaram a juntar grandes moscas. Pela coagulação do sangue, aqueles homens deveriam estar mortos há quase um dia. O primeiro-tenente ordenou aos chineses que jogassem os cadáveres no buraco. Eles pegaram os que estavam na carroça um por um e jogaram no buraco inexpressivos e em silêncio. Sempre que um cadáver atingia o fundo da terra, ecoava um som abafado. Sempre que um cadáver atingia o fundo da terra, ecoava um som abafado. Os números às costas dos uniformes dos cadáveres eram 2, 5, 6 e 8. O veterinário memorizou esses números. Depois que acabaram de jogar os corpos no buraco, os chineses foram amarrados com firmeza nos troncos das árvores ao redor. O primeiro-tenente levantou o pulso e conferiu o relógio com uma fisionomia séria. Em seguida, olhou para um canto do céu como se buscasse algo. Parecia um funcionário da estação que aguardava um trem que chegaria com um atraso mortal. Mas ele não olhava nada em especial, só esperava o tempo passar um pouco. Até que lhe ordenou ao cabo, em palavras curtas, que 3 dos 4 chineses amarrados, número 179, fossem mortos com baioneta. 3 soldados foram escolhidos e cada um se posicionou na frente de um chinês. Os soldados estavam mais pálidos do que os próprios condenados, que pareciam cansados demais para aspirar alguma coisa. O cabo ofereceu cigarro a cada um deles. Como ninguém aceitou, ele guardou o maço no bolso. O primeiro-tenente estava em um lugar um pouco afastado dos demais soldados, ao lado do veterinário. É melhor o senhor abrir bem os olhos, disse o primeiro-tenente ao veterinário. Essa é também uma das formas de morrer. O veterinário acenou em silêncio. Ele não está se dirigindo a mim, mas a si mesmo. Pensou. O primeiro-tenente explicou em voz baixa. É bem mais rápido e fácil matar com uma bala, mas recebemos ordens de cima para não desperdiçar a preciosa munição. Em outras palavras, eles não querem que a gente desperdice as balas com os chineses para guardarmos todas para os russos. Mas não é nada fácil matar com uma baioneta. O senhor recebeu treinamento de baioneta no exército? O veterinário respondeu que não. Como tinha entrado em um regimento de cavalaria, não havia recebido esse treinamento. Para matar alguém de forma certeira com a baioneta, primeiro é preciso enfiá-la abaixo da costela. Aqui, mais ou menos, disse o primeiro-tenente apontando a parte superior da sua barriga.
Depois tem que girar bastante, bem fundo, para remexer as vísceras e espetar a baioneta para cima em direção ao coração. Não basta simplesmente enfiar a baioneta na pessoa. Os soldados estão cansados de saber disso. O combate corpo a corpo é considerado o mais honroso do exército imperial japonês, junto com o ataque e surpresa. E por quê? Porque são ataques baratos, sem necessidade de tanques, de aviões ou de canhões. Mas mesmo que os soldados estejam cansados de saber, eles só fizeram treinamentos com bonecos de palha que não sangram, não gritam e não têm vísceras, como gente de carne e osso. Esses soldados nunca mataram gente de verdade. Eu também não. O primeiro-tenente acenou para o cabo. Quando o cabo deu a ordem, os 3 soldados ficaram em posição de sentido. Em seguida, inclinaram um pouco o corpo e apontaram a baioneta para a frente. Um dos chineses, com a camiseta número 7, praguejou e cuspiu, mas o cuspe não atingiu o chão e caiu no seu próprio uniforme, na altura do peito. Quando o cabo deu a ordem seguinte, os soldados enfiaram a ponta das baionetas na parte inferior da costela dos chineses com toda a força. Em seguida, remexeram suas vísceras, girando a ponta da baioneta, que espetaram para cima em direção ao coração. Os chineses não gritaram muito alto. O som que produziram pareceu mais um gemido profundo do que um grito, como se soltassem de uma vez todo o ar que ainda restava no corpo por algum furo. Os soldados puxaram as baionetas e recuaram. Quando o cabo deu outra ordem, eles repetiram a série de movimentos de modo certeiro. Enfiaram a baioneta nos chineses, giraram, levantaram e puxaram. O veterinário observou a cena com certa apatia, assolado por uma sensação de que estava dividido. Ele era o soldado que enfiava a baioneta e, ao mesmo tempo, o chinês apunhalado. Ele experimentava a sensação de segurar a baioneta e a dor das vísceras sendo dilaceradas. A agonia dos chineses demorou mais tempo do que o esperado. Mesmo com as entranhas reviradas, mesmo com todo o sangue derramado, os corpos continuaram se contorcendo em leves convulsões. O cabo cortou as cordas que amarravam os chineses nas árvores com sua baioneta e, auxiliado pelos soldados que não participaram do massacre, jogou no buraco os corpos que, quando atingiram o chão, fizeram um som pesado e abafado. Mas o barulho pareceu um pouco diferente do anterior. Talvez porque aqueles homens ainda não estão completamente mortos, pensou o veterinário. Só restou o chinês da camisa número 4. Os 3 soldados, com o rosto pálido, arrancaram grandes folhas de capim do chão para limpar as baionetas ensanguentadas. Nas lâminas, além de sangue, estavam grudados pedaços de carne e fluidos corporais de cor estranha. Os soldados precisaram de várias folhas para deixar as lâminas das baionetas limpas como antes. O veterinário achou estranho que só um chinês de camisa 4 foi mantido vivo, mas estava decidido a não fazer mais perguntas. O primeiro-tenente pegou outro cigarro e fumou. Ofereceu um ao veterinário, que aceitou em silêncio, colocou na boca e riscou o fósforo. Suas mãos não estavam trêmulas, mas ele não experimentava nenhuma sensibilidade. Parecia riscar o fósforo com luvas grossas. Eram alunos da Academia Militar do Exército do Estado da Manchúria. Ontem à noite mataram 2 instrutores japoneses e fugiram, recusando a missão de proteger Rishkin. Descobrimos eles durante nossa patrulha noturna. Matamos 4 na hora e prendemos os outros 4. 2 conseguiram fugir na escuridão, explicou o primeiro-tenente, passando a mão na barba. Eles tentaram fugir vestindo uniforme de beisebol. Imaginaram que, se fugissem de farda, seriam considerados desertores e acabariam presos. Ou talvez não quisessem ser capturados pelo exército do Partido Comunista Chinês usando uma farda do exército do estado da Manchúria. Enfim, a única coisa que eles encontraram no quartel, além das fardas, foram os uniformes do time de beisebol da Academia Militar. Então arrancaram os nomes, vestiram os uniformes e tentaram fugir.
Talvez o senhor não saiba, mas o time de beisebol da Academia Militar era bem forte e chegou a fazer amistosos em Taiwan e na Coreia. E aquele homem, disse o primeiro-tenente apontando o chinês amarrado no tronco da árvore, era o capitão do time, o quarto rebatedor e o cabeça desse plano de deserção. Ele foi o responsável por matar os 2 instrutores com um taco de beisebol. Os instrutores japoneses sabiam que o clima estava pesado no quartel e tinham decidido segurar as armas até a última hora. Só não pensaram nos tacos de beisebol. Os 2 tiveram a cabeça partida e morreram quase na hora. Aquele chinês conseguiu acertar bem no meio, literalmente. Usou aquele taco ali. O primeiro-tenente ordenou que o cabo trouxesse o taco de beisebol e entregou ao veterinário, que o segurou com as mãos para a frente como um rebatedor que se preparasse para entrar em campo. Era um taco de beisebol bem comum, sem muita qualidade. O acabamento era ruim e a superfície áspera, mas era pesado e já tinha sido muito usado. A base estava preta de suor. Não parecia um taco que tinha matado 2 pessoas horas antes. Depois de sentir seu peso, o veterinário o devolveu ao primeiro-tenente, que o balançou algumas vezes, como alguém acostumado com o movimento de rebater a bola. O senhor joga beisebol? Perguntou o primeiro-tenente. Costumava jogar na infância, respondeu o veterinário. E depois não jogou mais? Não, disse o veterinário, que cogitou perguntar: e o senhor? Mas desistiu. Recebi ordens de cima para matar esse homem com o mesmo taco, comentou o primeiro-tenente com voz seca, batendo de leve a ponta do taco no chão. Olho por olho, dente por dente. Vou ser franco com o senhor. Acho essa uma ordem idiota. O que adianta matar essa gente a essa altura? Já não temos mais aviões, nem navios de guerra. Os bons soldados estão mortos, ou pelo menos a maioria deles. A cidade de Hiroshima sumiu do mapa num piscar de olhos por causa de uma nova bomba. Logo, logo seremos expulsos da Manchúria ou mortos, e a China vai voltar a ser dos chineses. Sabe, já matamos muitos chineses. Não adianta nada matar mais, mas ordens são ordens. Como soldado, preciso obedecer a qualquer ordem. Assim como mandei matar os tigres, os leopardos e outros animais, hoje preciso mandar matar essa gente. Veja, essa também é uma das formas de morrer. Como veterinário, o senhor deve estar acostumado a ver objetos cortantes, sangue e vísceras, mas nunca deve ter visto ninguém ser morto com uma tacada. O primeiro-tenente ordenou que o cabo trouxesse o rebatedor da camisa número 4 até a beira do buraco. O chinês teve as mãos amarradas nas costas como antes, os olhos vendados, e foi obrigado a se ajoelhar. Ele era alto, forte e tinha braços grossos como a coxa de um adulto. O primeiro-tenente chamou um jovem soldado e lhe entregou o taco e ordenou: acerte aquele homem com esse taco. Acerte para matar. O jovem soldado ficou em posição de sentido, fez uma continência e segurou o taco. Mas ficou parado, absorto, como se não entendesse o que era acertar para matar um chinês com um taco de beisebol. Mas ficou parado, absorto, como se não entendesse o que era acertar para matar um chinês com um taco de beisebol. Você já jogou beisebol alguma vez? O primeiro-tenente perguntou ao jovem soldado, abre parênteses, que seria morto a enxadadas por um soldado soviético na mina perto de Irkutsk, fecha parênteses. Não, nunca, respondeu o soldado em voz alta. A vila onde ele nascera em Hokkaido era tão pobre quanto a vila onde ele crescera na Manchúria, e nenhuma das famílias da região tinha condições de comprar uma bola ou um taco de beisebol. As crianças corriam sem razão pela planície, brincavam de espada com pedaços de pau e capturavam libélulas. O soldado nunca tinha jogado beisebol nem assistido a uma partida na vida e, naturalmente, nunca tinha pegado num taco de beisebol. O primeiro-tenente lhe explicou como segurar e balançar um taco e fez várias demonstrações.
Veja, o mais importante é o movimento da cintura, explicou ele. Primeiro você coloca o taco para trás, depois gira o corpo rodando a cintura. A ponta do taco tem que seguir o movimento do corpo naturalmente. Está entendendo o que estou dizendo? Se você só pensar em girar o taco, vai acabar usando apenas a força das mãos e perder o impulso natural do corpo. Você tem que balançar o taco não com a força dos braços, mas com a força do movimento da cintura. O soldado provavelmente não compreendeu a explicação do primeiro-tenente, mas, seguindo as instruções, retirou os equipamentos pesados e fez algumas tentativas. Os outros ficaram assistindo. Com gestos, o primeiro-tenente corrigiu os principais defeitos das rebatidas do soldado, até que ele era um bom instrutor. Pouco depois, o jovem soldado conseguiu fazer o taco cortar o ar sibilando, mesmo que de maneira desajeitada. Como estava acostumado com trabalhos braçais na lavoura desde criança, ele tinha muita força nos braços. Acho que está bom, sentenciou o primeiro-tenente, enxugando o suor da testa com o cap. Procure acertar para matar com apenas uma tacada. Não faça ele sofrer desnecessariamente. Eu também não queria matar ninguém com uma tacada, o primeiro-tenente queria dizer. Quem foi que teve uma ideia tão estúpida assim? Porém, o comandante não podia dizer algo assim ao subalterno. O soldado se posicionou atrás do chinês ajoelhado no chão de olhos vendados e levantou o taco. Os intensos raios de sol do entardecer projetaram no chão a sombra comprida do taco. Que cena estranha! Pensou o veterinário. O primeiro-tenente tinha razão. Não estou nem um pouco acostumado a ver alguém ser morto com uma tacada. O jovem soldado permaneceu com o taco levantado por muito tempo. Dava para ver que a ponta do taco tremia muito. O primeiro-tenente acenou para o soldado, que girou o taco para trás, inspirou fundo e acertou a nuca do chinês com toda a força em uma tacada assustadoramente perfeita. Sua cintura tinha girado de acordo com as instruções do primeiro-tenente e a parte da logomarca do taco havia acertado bem atrás da orelha do chinês. O taco foi girado até o fim. Um som abafado de crânio esmagado ecoou pelo ar. O chinês nem gemeu. Apenas se deteve numa posição estranha e, em seguida, desabou para a frente de modo pesado, como se tivesse se lembrado de algo de repente. Depois ficou imóvel, com a bochecha encostada no chão. Da orelha escorria sangue. O primeiro-tenente conferiu o relógio de pulso. O jovem soldado olhava para o vazio de boca aberta com o taco nas mãos. O primeiro-tenente era um homem cauteloso. Ele aguardou um minuto. Ao se certificar de que o chinês não se mexia, pediu ao veterinário. Desculpe o incômodo, mas será que o senhor poderia verificar se ele está morto? O veterinário assentiu, foi para perto do chinês, se agachou e removeu a venda. Os olhos estavam escancarados com as pupilas voltadas para cima. Sangue bem vermelho escorria das orelhas. Dentro da boca meio aberta era possível ver a língua contorcida. O pescoço estava virado num ângulo curioso pela força do impacto e coágulos de sangue escorriam das narinas e tingiam de preto o chão seco. Uma grande mosca estava tentando depositar ovos se infiltrando em uma das narinas. Para ter certeza do óbito, o veterinário pegou o pulso do chinês e colocou o dedão na artéria para procurar a pulsação. Não sentiu nada. O jovem soldado tinha acabado com a vida daquele chinês robusto com apenas uma tacada, depois de segurar pela primeira vez na vida um taco. O veterinário olhou para o primeiro-tenente e acenou com a cabeça, indicando que o chinês estava mesmo morto. Em seguida, lentamente, tentou se levantar. Sentiu que os raios de sol que incidiam sobre suas costas tinham ficado mais intensos de repente. Foi quando o chinês, que era quarto rebatedor, se levantou de súbito como se tivesse despertado e pegou o pulso do veterinário sem vacilar. Pelo menos assim pareceu aos olhos dos outros. Tudo aconteceu numa fração de segundo. O veterinário ficou sem saber o que estava acontecendo. O homem estava mesmo morto.
Só que agora segurava com força seu pulso, como se apertasse com um torno, usando o último sopro de vida que havia brotado de algum lugar. Em seguida, com os olhos escancarados e as pupilas voltadas para cima, despencou para dentro do buraco, carregando junto o veterinário, que tombou sobre aquele corpo e ouviu o som das costelas se quebrando sob ele. Ainda assim, o chinês não soltou seu pulso. Os soldados presenciaram toda a cena, mas ficaram paralisados e atônitos. O primeiro-tenente foi o primeiro a cair em si e pulou no buraco. Ele tirou a pistola automática do coldre da cintura, encostou o cano na cabeça do chinês e puxou o gatilho 2 vezes. 2 estampidos secos ecoaram na sequência e um grande buraco negro surgiu na têmpora do chinês. Ele já estava sem vida, mas mesmo assim não soltou o pulso do veterinário. O primeiro-tenente se agachou e, com a pistola numa das mãos, soltou com a outra cada dedo do cadáver, o que levou um bom tempo. Enquanto isso, o veterinário dividiu o fundo da cova com os 8 cadáveres chineses de uniforme de beisebol. Lá dentro, o chiar das cigarras ecoava de uma forma bem diferente. Quando o veterinário se viu, enfim, livre da mão do cadáver, foi puxado pelos soldados junto com o primeiro-tenente. O veterinário se agachou na grama, respirou fundo algumas vezes e viu seu pulso. A marca dos 5 dedos ainda estava vívida e vermelha. Naquela tarde quente de agosto, ele sentia um frio congelante que chegava até a medula. Nunca vou conseguir me livrar desse calafrio, pensou. Aquele chinês queria mesmo me levar para algum lugar junto com ele. O primeiro-tenente travou a pistola e aguardou devagar no coldre da cintura. Era a primeira vez que atirava em alguém, mas se esforçou para não pensar nisso. A guerra continuaria no mínimo por mais algum tempo e as pessoas continuariam morrendo. Posso refletir a fundo mais tarde. Ele enxugou o suor da mão direita na calça e ordenou aos soldados que não participaram do massacre que fechassem o buraco onde os cadáveres foram jogados. Àquela altura, um enxame de moscas sobrevoava a cova. Perplexo e atônito, o jovem soldado continuava segurando o taco que não conseguia soltar. O primeiro-tenente e o cabo o deixaram em paz. Ele havia presenciado toda a cena, observado como o chinês que deveria estar morto segurou de repente o pulso do veterinário e juntos os 2 caíram. Como o primeiro-tenente pulou na vala e deu tiros no chinês e em seguida como os outros soldados taparam o buraco. Porém, embora tivesse presenciado a cena, ele não viu nada. Apenas prestava atenção no canto do pássaro de corda. No galho de alguma árvore, o pássaro cantava como se desse corda, ric, 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 como na tarde do dia anterior. O soldado levantou o rosto, olhou ao redor e tentou descobrir de onde vinha o canto. Mas não viu o pássaro em nenhum lugar. Sentiu uma leve náusea no fundo da garganta, mas não tão intensa como a do dia anterior. Enquanto prestava atenção no canto, diversos fragmentos de imagem apareceram e desapareceram diante dos seus olhos. Depois que o exército japonês fosse rendido pelo exército soviético, o jovem primeiro-tenente, que antes trabalhara na área de contabilidade, seria entregue aos chineses e condenado à forca por ter comandado esse massacre de chineses. O cabo morreria de peste em um campo de concentração na Sibéria, colocado em quarentena em uma cabana e abandonado à própria sorte. Na verdade, ele não estaria com a peste, só teria desmaiado de inanição. Ao menos até ser posto de quarentena e abandonado em uma cabana com outros doentes. O veterinário com hematoma no rosto faleceria 1 ano depois num acidente. Embora fosse civil, seria detido pelo exército soviético junto com os soldados japoneses e enviado ao campo de concentração na Sibéria. Lá seria submetido a trabalho forçado em uma mina e em um poço comprido haveria uma inundação e ele morreria afogado junto com muitos outros soldados. Já eu...
Mas o jovem soldado não conseguiu ver seu futuro. Não era só o futuro que não conseguia ver. Por alguma razão, nada do que estava acontecendo naquela hora bem à sua frente parecia real. Ele fechou os olhos e se limitou a prestar atenção no canto do pássaro de corda. Em seguida, se lembrou sem mais nem menos do mar. Do mar que tinha visto a bordo do navio quando viera do Japão a Manchúria. Tinha sido a primeira e a última vez que vira o mar. Fazia 8 anos. Ele conseguia se lembrar do cheiro da brisa. O mar era uma das coisas mais incríveis que tinha visto em toda a sua vida. Era extenso, profundo, superava todas as expectativas. Mudava de cor, forma e expressão, dependendo do horário, do tempo e do lugar. Despertava uma profunda tristeza em seu coração, mas ao mesmo tempo uma paz silenciosa. Será que um dia voltarei a ver o mar? Pensou o soldado. Depois, deixou cair o taco de beisebol que segurava e que, ao atingir o chão, produziu um som seco. Assim que o taco caiu, o soldado sentiu uma náusea um pouco mais forte. O pássaro de corda continuava cantando, mas ninguém mais, além do soldado, ouviu o seu canto. Assim terminava a Crônica do Pássaro de Corda 8. Capítulo 29. O elo perdido de Canela. Assim terminava a Crônica do Pássaro de Corda 8. Eu cliquei em fechar, voltei para a tela anterior, selecionei a Crônica do Pássaro de Corda 9 e cliquei. Queria ler a continuação. No entanto, o arquivo não abriu e a seguinte mensagem apareceu na tela. O arquivo Crônica do Pássaro de Corda 9 não pode ser acessado. Código R24. Selecione outro documento. Tentei selecionar o 10, mas apareceu a mesma mensagem. O arquivo Crônica do Pássaro de Corda 10 não pode ser acessado. Código R24. Selecione outro documento. Apareceu a mesma mensagem quando tentei selecionar o 11. Descobri que não conseguia acessar nenhum dos documentos. Não sabia o que era código R24, mas aparentemente o acesso a todos os demais documentos estava bloqueado por alguma razão ou lógica. No momento em que abri Crônica do Pássaro de Corda 8, eu tinha acesso a todos os arquivos. Já agora, depois de abrir e fechar o 8, todas as portas estavam trancadas para mim. Ou talvez esse programa não permitisse o acesso seguido dos documentos. Em frente à tela do computador, pensei um pouco no que poderia fazer. Nada. Estava diante do engenhoso e meticuloso mundo criado e mantido a partir da inteligência e da lógica de Canela. Eu não sabia as regras desse jogo. Então, desisti e desliguei o computador. Sem dúvida, Crônica do Pássaro de Corda 8 era uma história narrada por Canela que deixou 16 arquivos com o título Crônica do Pássaro de Corda no computador. Por acaso, eu tinha selecionado e lido a 8ª crônica. Estimei mais ou menos a extensão do pedaço lido e multipliquei por 16. Não seria uma história curta. Se fosse impressa, daria um livro bem grosso. E o que o número 8 significava? A palavra crônica no título indicava que provavelmente as narrativas seguiam uma ordem cronológica. Os acontecimentos anteriores a 8 estariam narrados do 7 para baixo e os posteriores do 9 em diante.
era uma suposição natural. No entanto, quem podia garantir? As narrativas poderiam estar ordenadas em uma sequência completamente diferente, ou poderiam seguir do presente para o passado. Em uma suposição mais ousada, talvez fossem várias versões de uma mesma história. Em todo caso, estava claro que o 8 que escolhi era a continuação da história que Noz Moscada, mãe de Canela, tinha me contado a respeito do massacre dos animais no zoológico de Rishken em agosto de 1945. A história se passava no mesmo zoológico, só que no dia seguinte. O personagem principal era o veterinário anônimo, pai de Noz Moscada e avô de Canela. Eu não tinha como julgar até onde a história era verídica. Tudo poderia ser fruto da imaginação de Canela, ou algumas partes poderiam ter acontecido de verdade e outras não. Noz Moscada dissera que ninguém sabia do paradeiro do veterinário. Por isso, a história não deveria ser totalmente verdadeira. Ainda assim, alguns detalhes poderiam ser baseados em fatos que aconteceram. Em um período de caos como aquele, os alunos da Academia Militar do estado da Manchúria poderiam ter sido executados e enterrados no zoológico de Rishken e o comandante japonês poderia ter sido executado depois do fim da guerra. Naquela época, não era algo raro a deserção e a rebelião dos soldados do exército do estado da Manchúria. E os chineses executados poderiam estar usando uniforme de beisebol, apesar de ser uma situação bastante inusitada. Canela poderia ter tomado conhecimento disso e criado sua própria narrativa, inserindo o avô na trama. Mas afinal, por que Canela teria criado essa história? Por que ela precisava ter o formato de uma narrativa? E por que as narrativas receberam o título de crônicas? Sentado no sofá da sala de ajustes, pensei em tudo aquilo, girando o lápis de cor nos dedos da mão. Para saber a resposta, eu teria que ler todos os arquivos. Porém, só com a leitura da narrativa 8, pude ter uma vaga ideia do que Canela buscava. Devia estar imerso de corpo e alma em buscar a razão de sua existência, que com certeza ele procurava em uma época anterior ao seu nascimento. Para isso, Canela precisou preencher algumas lacunas desconhecidas do seu passado, tentando completar o elo perdido através da criação de sua própria narrativa. Da história contada muitas e muitas vezes pela mãe, ele teceu novas e tentou recriar seu misterioso avô em um novo cenário. Canela tinha adotado o estilo básico da narrativa de sua mãe. A realidade nem sempre era verdade e a verdade nem sempre era realidade. Provavelmente, para Canela, não era uma questão muito importante que parte da narrativa fosse verdadeira e outra parte não. O importante não era o que seu avô tinha feito, mas o que deveria ter feito. E quando Canela contava a narrativa de maneira eficaz, acabava descobrindo. Tendo como palavra-chave o pássaro de corda, a narrativa deveria continuar cronologicamente ou em outra ordem até a época atual. Mas não foi Canela que inventou o pássaro de corda. Sua mãe, Noz Moscada, tinha mencionado sem perceber o pássaro de corda em uma história que havia me contado no restaurante de Aoyama. Naquele momento, Noz Moscada ainda não sabia que meu nome de guerra era justamente pássaro de corda. Logo, a minha história e a deles estavam ligadas por uma coincidência.
Só que eu não tinha certeza disso. Talvez Noz Moscada já soubesse, não sei por quais circunstâncias, que meu nome de guerra era Pássaro de Corda. Ela tinha usado inconscientemente esse termo em uma das suas histórias ou em uma história comum a mãe e filho. Talvez não fosse uma narrativa fixa e definitiva. Talvez mudasse de forma o tempo todo, se enriquecendo e aceitando alterações, como na tradição oral. Porém, coincidência ou não, o Pássaro de Corda tinha um papel de destaque na história de Canela. Seu canto, ouvido apenas por algumas pessoas, as conduzia para inevitáveis catástrofes. Nesse mundo do Pássaro de Corda, o livre-arbítrio não existia, como pressentira o veterinário durante toda a sua vida. As pessoas realizavam atos que não tinham desejado e seguiam direções que não haviam escolhido, como bonecos de cordas postos em uma mesa. Quase todos que ouviram o canto do pássaro de cordas se depararam com a ruína e a perdição. Muitos morreram, caindo da mesa como bonecos de corda. Sem dúvida, Canela estava monitorando minha conversa com Nomburuvataya. Ele também deveria ter monitorado minha conversa com Kumiko alguns dias atrás. Com certeza ele não ignorava nada do que acontecia nesse computador. Ele esperou minha conversa com Nomburuvataya chegar ao fim e me mostrou suas crônicas do pássaro de corda. Claro que não era um acaso nem algo impensado. Canela programou o computador para me mostrar uma das narrativas, sugerindo ao mesmo tempo a possibilidade de existir um conjunto de narrativas bastante longo. Eu me deitei no sofá e, na penumbra, olhei o teto da sala de ajustes. A noite era profunda e pesada e tudo ao redor estava silencioso a ponto do meu peito doer. O teto branco parecia uma espessa tampa de gelo que cobria a sala. Havia alguns estranhos pontos em comum entre mim e o veterinário anônimo, o avô de Canela. Algumas coincidências. O hematoma azul no rosto, taco de beisebol, o canto do pássaro de corda. O primeiro-tenente da história de Canela me fazia lembrar o primeiro-tenente Mamia. Naquela mesma época, o primeiro-tenente Mamia também tinha trabalhado no quartel-general do exército de Guangdong em Rishking. Porém, o primeiro-tenente Mamia da vida real não era da área de contabilidade, e sim do setor que fazia mapas, e depois da guerra não foi condenado à forca. Teve sua morte recusada pelo destino e voltou ao Japão, perdendo uma das mãos em combate. Ainda assim, eu não conseguia me desfazer da impressão de que o comandante da execução no zoológico tinha sido, na realidade, o primeiro-tenente Mamia. Pelo menos não era nada estranho pensar nessa hipótese. Além disso, havia o taco de beisebol. Como Canela sabia que eu deixava o meu taco no fundo do poço, era possível que ele tivesse invadido posteriormente a história de Canela, assim como o termo pássaro de corda. No entanto, mesmo se fosse esse o caso, restava ainda um elemento inexplicável. Aquele homem que carregava o estojo de violão e que me atacou com o taco na entrada do prédio abandonado. Ele queimou sua mão com a chama de uma vela no palco de um bar de Sapporo
me atacou com o taco e depois foi atacado por mim com o mesmo taco. E no fim ele me cedeu o taco. E por que eu tinha que ter no rosto um hematoma tão parecido com o do avô de Canela? Será que o hematoma do avô dele era fruto da invasão da minha vida naquela história? Será que o veterinário real não tinha o hematoma? Mas Noz Moscada não precisava inventar um detalhe desses de seu pai. Aliás, Noz Moscada me descobriu em Shinjuku justamente por causa do hematoma que seu pai também tinha. Os fatos estavam entrelaçados de maneira confusa e complexa, como peças de um quebra-cabeça tridimensional. Um quebra-cabeça em que a realidade nem sempre era verdade e a verdade nem sempre era realidade. Eu me levantei do sofá e fui mais uma vez à salinha de Canela. Sentei-me à frente do computador e observei a tela apoiando o rosto com a mão. Talvez Canela estivesse ali. Ali, suas silenciosas palavras estavam vivas e respiravam, transformadas em histórias. Refletiam, buscavam, cresciam e amadureciam. No entanto, a tela continuou profundamente morta diante dos meus olhos, como a lua, e a raiz da existência de Canela permaneceu escondida em um bosque do labirinto. A tela quadrada e Canela, que deveria estar atrás, se recusavam a me dizer mais naquela noite.